Então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 18 do livro, que o título é Alguns Milagres Realizados no Sábado. Então, nós vamos ver por que Jesus realizou certos milagres no sábado, o que é que Jesus queria ensinar com isso. Nós vamos falar sobre isso nesse momento. Convido você a fazer uma oração junto comigo nesse momento, para que possamos pedir a Deus a sua bênção nessa hora. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Espírito Santo seja derramado sobre nós e que o Senhor nos ilumine nesse estudo de hoje, para que possamos receber vida através do seu nome e da tua palavra. Que rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, a primeira história que nós vamos falar é do homem com a mão ressecada. Essa história está em Lucas capítulo 6, versos 6 a 10, que diz assim: E aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus observavam-no se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e fica em pé. E levantando-se ele ficou em pé. Então Jesus lhes disse: Uma coisa vos hei de perguntar: É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: Estende a tua mão. E assim ele o fez. E a mão lhe foi restituída, sã como a outra. Isso Jesus fez no sábado. Veja o que diz aqui. A mão direita é um dos membros mais necessários do corpo, especialmente para um trabalhador braçal. Seria de fato muito difícil trabalhar com a mão direita pendurada ao lado e inútil, e muitos trabalhos seriam impossíveis de se realizar. O que Jesus fez foi dar àquele homem poder para trabalhar. O homem estendeu a sua mão com fé e ela foi fortalecida para trabalhar. Assim ilustram as palavras de Jesus. João 6,29 diz: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então veja que coisa maravilhosa. Jesus aqui ele restaurou a mão do homem que era mirrada. E o homem tinha uma mão ressequida, né? Ressecada. E Jesus veio, chamou ele e disse: Estende a tua mão. E quando ele estendeu a mão lhe foi restituída como a outra. Nesse milagre, nós já vemos por que Jesus fez aqui justamente em um sábado. Veja que coisa maravilhosa. É muito comum que as pessoas, quando se fala do sábado, de guardar o sábado, uma primeira coisa que a pessoa pensa é: mas se eu guardar o sábado, eu não vou ter como trabalhar para sustentar a minha família. Eu não tenho como, né, sustentar a família, ganhar dinheiro, se eu guardar o sábado. Mas veja o que Jesus está mostrando para nós aqui. Justamente em um sábado, ele cura a mão de um homem, o braço de um homem que ele precisava para trabalhar. Então Jesus mostra ali, né, que justamente no dia do Senhor foi o dia que ele curou aquele homem, trazendo de volta as forças para ele trabalhar. E é isso que Deus também quer nos ensinar. O sábado, ele não vai ser um empecilho para a nossa vida, muito pelo contrário. Através da guarda do mandamento, Deus nos dará forças para o trabalho semanal. Veja que Jesus restaurou a força daquele homem, porque Jesus se preocupou também com o ganha-pão daquele homem. E assim também, todos aqueles que são chamados por Deus para guardar todos os seus mandamentos, e não 9, mas 10, todos eles também receberão forças para o trabalho e receberão de Deus milagres para que eles possam ter todas as coisas providas para eles, para o seu sustento. Então nós vemos a mão de Deus aqui também, mostrando verdadeiramente que este é o dia em que Deus restaura nossas forças. E ao guardar o sábado, nessa bênção, nós vemos aqui também que Deus se preocupa com o sustento de nossa família. Se Ele sustenta as aves do céu, que não semeiam nem cegam, quanto mais alguém feito à sua imagem e semelhança. Outra coisa que nós vamos ver aqui está em João capítulo 9, que é do homem cego de nascença. Veja o que diz o verso 1 a 7, depois o verso 14, que diz assim: Passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tenho dito isto, tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. E era sábado,
quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Através desse milagre, Jesus deu uma prova visível do fato de que ele é a luz do mundo. O mendigo cego ouviu as palavras de Cristo, então recebeu sua visão. A partir disso, nós podemos compreender a autenticidade da afirmação de Cristo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então ele disse: quando os olhos do cego foram abertos, ele foi capaz de ver a luz do sol. Mas, no entanto, Cristo era a sua luz, mostrando que a luz que o sol no firmamento derrama sobre a terra é somente a luz que ele recebeu do sol da justiça. Isso é maravilhoso. Na verdade, quando nós olhamos para esse sol, tem um livro chamado O Evangelho na Criação, que fala sobre isso também. Que essa luz do sol que nós vemos, ela nada mais, nada menos é do que a luz que emana do trono de Deus, mas que Deus coloca ali no sol como uma parte dessa luz, né, que é refletida para a terra, que nós seres humanos suportamos. Então, na verdade, essa luz que nós vemos, quando Jesus diz que ele é a luz do mundo, isso é no sentido real da coisa, né? Jesus Cristo verdadeiramente ele é a luz desse mundo. Então, até essa luz que o sol emite, ela é uma luz que vem de Cristo, só que ela vem filtrada, digamos assim, né? De uma tal forma, de uma intensidade que nós seres humanos conseguimos suportar. Então, por isso que Jesus diz: eu sou a luz do mundo. É através de Cristo que essa luz brilha. Então, e assim foi com aquele homem. Ele viu, né, quando os olhos deles foram abertos, quando os olhos dele foram abertos, ele viu ali Cristo, que era a luz para ele. E a luz de Cristo que iluminou os olhos daquele homem, para que ele pudesse voltar a enxergar. Da mesma forma, Deus quer fazer isso conosco. Também somos cegos. Jesus olha para a última igreja nesses últimos dias, que é a igreja de Laodiceia, e ele fala: você não sabe que você é miserável, pobre, cego e nu. Então Jesus ele mostra para nós somos cegos. E nós precisamos da luz de Cristo, da luz do sol da justiça, para que possamos enxergar as coisas. Nós já vimos também em outros estudos o que significa ser cego. Nós vimos que são pessoas em que faltam algumas coisas que estão descritas em 2 Pedro capítulo 1. Nós precisamos de Cristo, porque nós também somos, e precisamos que ele restaure nossa visão. E ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Então essa é uma promessa para você. Jesus diz: você não vai andar em trevas, você vai ter a luz da vida. Aceite essa palavra, que essa palavra vai operar em você se você aceitar. Nós não podemos ver a Cristo, e é impossível para as nossas mentes compreender como a sua vida nos pode ser dada, para que tenhamos vida eterna e justiça. Mas nós realmente conhecemos o fato de que o sol dá a luz à terra, e que na sua luz há vida. E uma vez que no milagre de dar visão ao cego, nós temos a evidência de que essa vida e luz vem de Cristo, nós podemos do mesmo modo conhecer o fato que ele pode nos transmitir a sua vida de justiça. É tão fácil crer em Cristo como Salvador do pecado e da morte, quanto crer no sol como a causa da vida e da fecundidade da terra. O pecado é a escuridão. Os corações dos homens tornaram-se escurecidos quando eles não glorificam a Deus como Deus. Por isso que Efésios 4,18 diz: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Cristo dá a luz da vida. Assim como ele deu a visão ao cego, ele remove a escuridão do pecado de todos os que o aceitam em verdade. Então é isso que Jesus está querendo nos ensinar. Quando ele remove a escuridão dos olhos daquele homem, ele está dizendo: você que é entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus, agora, por causa de Cristo, quando você olha para Jesus e crê e confia que ele é o seu Salvador pessoal, ele remove de você as trevas espirituais. Ele remove de você, então, essas trevas e te transporta para o reino dele. E agora são abertos os seus olhos. Você se torna uma outra pessoa. E é isso que Jesus estava querendo mostrar para nós no dia de sábado. Curando a mulher enferma também. Lucas capítulo 13, verso 10 a 17. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, e andava curvada, não podia de modo algum endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a para si e disse-lhe: mulher, estás livre da sua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Então, nós também vimos sobre essa mulher em alguns vídeos atrás. Mas olha um detalhe aqui que é importante. No final, que Jesus fez isso e libertou essa mulher, veja o que aconteceu. Porque qual foi o dia que Jesus fez isso com essa mulher? Olha o que a Bíblia diz. E tomando a palavra ao príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita,
No sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Então, justamente no dia de sábado, Jesus fez esse milagre de cura e libertação dessa mulher, que estava 18 anos presa por Satanás. E nós vimos que essa prisão também refere-se à prisão dos nossos pecados. Os pecados, eles nos prendem. Provérbios 5:22 diz que é com os laços do pecado que o ímpio será prendido, que ele ficará preso. E também nós vimos também que João capítulo 8 diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, é servo do pecado, está preso pelo pecado. E dessa prisão Jesus veio nos livrar. Então Jesus ele também faz questão de fazer essas curas no sábado para mostrar que também esse é um dos propósitos do sábado. Veja que ele faz justamente no sábado essas coisas, para que as pessoas pudessem enxergar o verdadeiro sentido do sábado. Ezequiel capítulo 20 nos mostra ali que Deus diz, olha, vocês vão guardar os meus sábados, para que saibam que eu sou o Senhor que vos santifica. Então ele quer que nós saibamos verdadeiramente o seu poder de santificar. Nós vimos também em alguns episódios que o mesmo poder que perdoa os pecados, que santifica, é o mesmo poder que cura. Então Jesus liberou ali o perdão dos pecados daquela mulher, porque Satanás só tem acesso às pessoas por causa do pecado. Então Jesus ali então libertou aquela mulher das suas práticas pecaminosas pelo poder dele, perdoou todos os pecados daquela mulher e por consequência, ela foi liberta de todos os seus pecados e curada fisicamente também. E Jesus fez isso no dia de sábado, mostrando que Deus se propõe a fazer isso no sábado por nós. O sábado também é um dia de libertação. O sábado em si mesmo representa a libertação do pecado. Porque Deus disse, 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. O sábado aponta também para o descanso em Jesus das nossas próprias obras. Se você for observar, as nossas próprias obras, elas nada mais são do que pecado. A Bíblia diz que todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. Então, o que Deus está querendo mostrar é que o sábado ele é um dia de descanso, um dia de deleite, um dia que você confia plenamente em Jesus. E Deus quer que todos os dias da nossa vida seja uma revelação do que é o sábado. Quando nós cessamos de todo o trabalho nosso, toda a nossa obra, e permitimos que seja apenas as obras de Deus que venhamos a contemplar. E quando você faz isso todo sábado, você está aprendendo da verdadeira justiça pela fé, que é contemplar a Jesus Cristo, olhai para mim e vivei. Você cessa as suas próprias obras, que nada mais são do que pecado, e você contempla as obras de Deus que estão em Cristo Jesus. E assim você é transformado à imagem e semelhança de Jesus. É isso que Jesus quer nos ensinar. Aqui também diz assim, o homem que era incapaz que foi curado. João capítulo 5 diz assim, verso 1 a 3, verso 5 a 9 e verso 16 e 17. Diz assim, depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há à próxima porta das ovelhas um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. E por essa causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O homem não tinha força alguma. Além disso, tinha sido o pecado que o tinha levado a essa condição, como nós aprendemos nas palavras de Cristo a ele dirigidas. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Essa é uma lição prática para nós. Romanos 5,6 diz, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Nós não temos nenhum poder, mas ele é capaz de nos fortalecer com poder pelo seu Espírito. Então ali havia um homem que não conseguia andar por si mesmo. Então aquele homem tentava, ele queria uma cura, ele queria levantar, mas ele estava esperando que amigos, pessoas que se compadecessem dele, ou alguma circunstância o levasse àquela cura. Mas Jesus perguntou, você quer ficar são? Então ele começou a falar algumas coisas para Jesus, né? E Jesus disse assim para ele, levanta-te, toma o teu leito e anda.
Então aquele homem, quando ele ouviu essa palavra, que ele se projetou para levantar pela fé, então ele sentiu dentro dele os efeitos da palavra de Deus, né? Os músculos dele sentindo a força que vem da palavra do Deus vivo, a mesma palavra que criou tudo que nós vemos aqui. Então Jesus ele diz, olha, você não deve olhar para as circunstâncias, não deve esperar de amigos, você não deve depender de ninguém. Dependa tão somente da palavra. Veja que aquele homem estava dependendo de pessoas. Ele diz, eu não tenho quem faça isso para mim. Ele estava olhando para pessoas, ele estava olhando para as circunstâncias, esperando compaixão das pessoas. Jesus disse, não, dependa da minha palavra. Ele falou, você quer ficar são? Aí ele falou, mas eu isso, mas eu aquilo, mas Senhor, não tenho quem me ajude, porque as pessoas vêm primeiro. Jesus nem respondeu isso. Jesus só disse a ele, levante, tome o seu leito e ande. Jesus quis mostrar para ele ali onde reside o poder. E o poder está em Cristo. O poder está no Espírito Santo. O poder está na palavra de Deus. E aquela palavra foi lá e fez tudo o que ele esperou durante tantos anos. E é isso que Deus está dizendo para você também. Não dependa de amigos, não dependa de circunstâncias, de pessoas. Dependa tão somente da palavra. A palavra vai operar por você. Agora, por que Jesus fazia questão de fazer isso no sábado? Eu vou ler aqui para a gente finalizar dizendo. Observaremos que está especificamente registrado o fato de que esses milagres foram feitos no sábado. Observe também que em nenhum deles havia uma necessidade tão urgente que a cura não pudesse ser adiada para outro dia. O cego poderia ter esperado para ser curado no outro dia. O homem que estava deitado ao lado do tanque não estava em perigo iminente, ao ponto que tivesse de ser curado imediatamente. Assim também nos outros casos, as suas enfermidades não estavam colocando em perigo suas vidas. Além disso, nenhum deles estava exigindo ser curado. Então eles não teriam se desapontado se Jesus não lhes tivesse falado nada, até que o sábado tivesse passado. Mas Jesus não adiou uma hora sequer. Além disso, ele os curou no dia de sábado, sabendo muito bem que isso ofenderia os fariseus e aumentaria o seu ódio por ele. Essas coisas mostram que ele tinha um objetivo especial a fazer esses milagres no dia de sábado, e que o Espírito Santo tinha um propósito ao chamar a nossa atenção, especialmente para o dia no qual eles foram realizados. Qual foi o objetivo? A resposta é fácil. Nós podemos descartar imediatamente a suposição de que Jesus agiu com espírito de arrogância, de pretensa valentia, para mostrar o seu desprezo, seu desrespeito aos fariseus, ou que ele desnecessariamente provocaria o ódio deles em relação a ele. Os milagres foram feitos com o mesmo objetivo pelo qual eles foram registrados, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Tampouco Jesus fez esses milagres por desrespeito ao dia de sábado, porque ele guardou todos os mandamentos. Então Jesus nunca violou o sábado. Então ele fazia no sábado porque ele tinha um propósito. Agora ele diz: deste modo, aprendemos que Jesus, ao invés de violar o sábado, como os fariseus cegos supunham, ele estava mostrando o seu verdadeiro significado. Verdade, ele trabalhou no sábado. Mas como? Foi através da sua palavra. Desde a criação do mundo, quando os céus e a terra estavam acabados e todo o seu exército, Deus repousou de todas as suas obras no sétimo dia. Então, quando Jesus diz assim, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, Jesus está dizendo que o Pai ainda trabalha pelo poder de sua palavra, porque a palavra continua sustentando todas as coisas até hoje. Então, Deus deu o sábado com qual motivo? Para que nós víssemos as obras de Deus no sábado, para que contemplássemos Deus trabalhando no sábado. Como assim? Deus não trabalha como o homem trabalha. Deus trabalha pelo poder de sua palavra. Deus deseja que nós olhemos para a natureza e vejamos o grande poder de Deus em fazer todas as árvores, todos os pássaros, tudo isso em apenas um dia. Deus fez as árvores em um dia, Deus fez os pássaros em um dia, Deus criou toda a grama, toda a erva, tudo em um dia. E esse mesmo poder, Deus deseja que nós observemos tudo isso, para entender que é por esse mesmo poder que a palavra vai operar a mudança no nosso coração. Esse é o propósito do sábado. Hebreus capítulo 4, verso 3 diz: porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, o mesmo repouso de Deus. Deus repousou quando ele terminou sua obra. Ele descansou sobre a sua palavra de poder. Então, nós encontramos descanso através do trabalho, não o nosso trabalho, mas o trabalho de Deus. E o trabalho de Deus é a sua palavra. A palavra de Deus opera poderosamente. Então, que o Senhor possa nos levar a enxergar isso, a ver no sábado do Senhor não um dia de fardo, mas um dia onde nós podemos efetivamente conhecer ainda mais do poder santificador de Deus, do poder dessa palavra que santifica, que liberta e que transforma, que esses mesmos milagres que Jesus operou no sábado, esse mesmo poder está disponível para nós, especialmente no dia de sábado. E que você possa desfrutar dos sábados que ainda teremos pela frente antes da volta de Jesus, e que você experimente o poder santificador da palavra de Deus em todo sábado,
contemplando também as obras de Deus na natureza. Deus te abençoe e nós iremos continuar no próximo vídeo esses estudos. Vamos fazer uma oração? Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de sabermos, ó Pai, que o seu dia sagrado continua vigente e que nós podemos desfrutar, Senhor, do poder santificador da palavra neste dia. Muito obrigado, Senhor, e que o Senhor continue operando no nosso coração para nos transformar à imagem de seu Filho Jesus. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.